A paz do Senhor Jesus, amados, EBD com Eduardo, o meu, seu, nosso canal, para trazermos hoje a nossa última videoaula, 13ª lição do segundo trimestre de 2023, com o tema A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia. Vamos então meditar nessa lição que traz aí o fechamento dessa abordagem que estamos tendo ou finalizando nesse segundo trimestre de 2023 sobre relacionamentos em família. Nós aprendemos na lição passada, a lição de número 12, sobre criando filhos saudáveis. Podemos aprender sobre a família de Jesus e agora, ainda sobre Jesus, nós vamos aprender sobre a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Nós temos uma lição preciosa que nos traz uma abordagem sobre amizade, sobre Jesus e sobre essa família que envolve 3 personagens que eram irmãos, que são Marta, Maria e Lázaro, e tendo como palavra-chave o termo amizade, nós vemos que a lição ela vai tratar de um dos bens mais preciosos que nós temos em nossa vida terrena. E vamos ver, aprendermos sobre Jesus, sobre o seu relacionamento com a família destes 3 personagens da história da Bíblia Sagrada, e veremos que esta família, cujos membros, irmãos, eram Maria, Marta e Lázaro, hospedaram Nosso Senhor em sua casa, eram amigos de Jesus, tinham um relacionamento com Jesus e foram pessoas agraciadas que desfrutaram de influências abençoadoras em decorrência dessa amizade, desse relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Nós vemos ainda na parte introdutória da nossa lição que o comentarista evidencia que nós temos uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. Então nós temos aqui, olhando para o cenário bíblico, uma família que era amiga de Jesus, que tinha um relacionamento próximo com Jesus, e nós temos várias lições que vamos pormenorizar adiante, e aprendermos que qualquer amizade que tivermos, ela é menos impactante, menos abençoadora que a amizade que temos ou que devemos ter com o nosso Mestre, com o Senhor Jesus. Então Jesus, a amizade daquela família com Jesus é um grande exemplo da amizade que nós precisamos, que nós devemos ter com o Senhor Jesus. Jesus deve ser o melhor amigo do crente, deve ser o seu melhor amigo, deve ser o nosso melhor relacionamento de amizade e com certeza é o mais abençoador. O primeiro tópico fala sobre a vida social de Jesus. Primeiro, Jesus foi um ser social. Então nós vemos que Jesus foi criado na casa dos seus pais, foi criado na cidade de Nazaré, teve uma vida comum. A gente citou essa questão na lição passada, na lição 12. Jesus cresceu como uma criança normal, ali dentro de um convívio comum, de uma criança, dentro de uma família judia, uma criança israelita comum. Jesus cresceu como qualquer outra criança dentro do convívio social e do convívio familiar. E nós vemos que Jesus acompanhou o seu pai, José, como vimos na lição passada, que José tornou-se pai adotivo de Jesus. Jesus acompanhou o seu pai terreno, José, aprendeu a profissão do seu pai de carpintaria. Jesus foi um carpinteiro. Nós vemos, conforme a nossa lição, que no contexto do relacionamento social, Jesus convivia com as pessoas, tanto as pessoas que faziam parte da sua família, quanto a outras pessoas que não eram do seu convívio familiar, mas ele tinha uma convivência, ele tinha um relacionamento, ou seja, ele estabelecia amizades. Nós vemos que Jesus tinha uma vida social comum, normalmente, ele era uma pessoa que tinha uma comunicação com muitas pessoas, um convívio social com muitas pessoas. Nós vemos que depois que Jesus deixa a casa da sua mãe,
aí ele se dispõe a seguir o projeto do Pai Celestial. Enquanto estava na casa da sua mãe, para cumprir-se ali o período de tempo para que ele começasse seu ministério, ele tinha uma vida familiar, uma vida social comum, relacionava-se com muitas pessoas. Depois é que cumpriu-se o tempo para que ele pudesse começar, e aí ele efetivamente iniciou o seu ministério para cumprir, para seguir o projeto divino, o projeto do Pai Celestial. Nós vemos que Jesus então passou a pregar o Evangelho, realizando prodígios, sinais, e continuou estabelecendo grandes amizades. Então nós aprendemos que o homem de Deus, a pessoa que tem uma missão, um ministério, uma função dentro do reino de Deus especial, ele precisa cumprir com zelo, com amor, com fidelidade, procurando agradar a Deus, mas isso não o isenta de ter relacionamentos sociais, de ter amizades, de estabelecer vínculos. É claro que deve-se ter, obviamente, prudência, ter consciência de atitudes das pessoas com as quais estamos nos relacionando. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós temos que saber com quem nós estamos lidando e como nós estamos estabelecendo nossas amizades, nossos relacionamentos sociais. Porém, nós somos um ser humano comum, nossa vida terrena e social comum. Nós podemos ver aqui na nossa lição, nesse primeiro subtópico, que não por acaso o Senhor Jesus disse para os seus discípulos em João 15:15, já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. Ou seja, Jesus estabeleceu ali um relacionamento de amizade com os seus discípulos, com aqueles que o acompanhavam. Então Jesus, ele tinha essa característica de estabelecer vínculos de amizades. Então Jesus tinha esse relacionamento social ali bem interessante de estabelecer esses vínculos que de ter amigos, pessoas bem próximas ali nos seus relacionamentos. E nós podemos ver no segundo subtópico sobre uma casa hospedeira. E nós vemos que havia uma família em Betânia, que era uma aldeia. Ali havia uma família que desfrutava de uma amizade muito boa, de uma amizade sincera, de um relacionamento de amizade com o Senhor Jesus, que eram, como acabamos de citar, os irmãos Lázaro, Marta e Maria. E nós vemos que toda vez que Jesus ia a Jerusalém, ele procurava ir até ali a aldeia, chamada de Betânia. Jesus procurava ir até onde morava esta família, porque amigo quer ter amigo por perto, o amigo por perto. Quem é amigo quer ter aquela pessoa por perto, desfruta daquela amizade, é abençoado por aquela amizade. Então, se nós somos amigos de Jesus, assim como Jesus nos quer perto, nós precisamos querer estar perto de Jesus, se somos amigos dele. E nós vemos que Jesus procurava se aproximar, Jesus procurava visitar. Quando Jesus ia a Jerusalém, ele procurava ir até Betânia e visitar aqueles 3 irmãos que eram seus amigos. Então nós vemos ali um vínculo de amizade sincera entre o Senhor Jesus e os 3 irmãos que moravam em Betânia. Para fecharmos o primeiro tópico, o terceiro subtópico fala sobre Jesus foi recebido por essa família. E nesse contexto nós vemos que na lição passada nós pudemos ver que os próprios irmãos ali de Jesus, filhos de Maria, não compreendiam e não o aceitavam. Não compreendiam a missão de Jesus, não aceitavam que ele era o Messias, o Salvador, mas Jesus encontrou nessa família, desses 3 irmãos, um acolhimento especial para o seu chamado. Uma família que reconhecia que ele era o Messias, que amava Jesus, cuidava de Jesus e que eram amigos e verdadeiros amigos de Jesus. Então nós vemos que Jesus encontrou ali pessoas que reconheciam e valorizaram o seu chamado. E nós vemos que um episódio que deixa em evidência que estes irmãos valorizavam o chamado de Jesus é quando Jesus, com os seus discípulos, foram para aquela aldeia, para a aldeia de Betânia, onde residiam estes 3 irmãos. E ali nós vemos que Marta recebeu Jesus,
Maria, irmã de Jesus, assentou-se aos seus pés e, em dedicação, em reverência, ela esteve ali aos pés de Jesus para ouvir, para aprender, para absorver aquilo que Jesus tinha para ela. Então nós vemos ali que aquela família demonstrava respeito, demonstrava que havia reconhecimento do chamado de Jesus, reconheciam que ele era o Messias. No segundo tópico da nossa lição, nós vemos aqui frutos da amizade com Jesus. Primeiro, presença real do Filho de Deus. Nós vemos que quando os três irmãos descobrem que Jesus tinha resposta para todas as suas indagações, eles passaram a entender que essa relação que eles tinham com Jesus, o Salvador, era mais do que apenas um relacionamento social. Era, na verdade, alguém que tinha um relacionamento social com eles, que era amigo deles, mas que era a maior bênção de Deus para a vida deles. Então eles passaram a ter essa compreensão, uma dimensão mais alargada que outros, que muitas pessoas viram Jesus, tomaram conhecimento de que era Jesus, poderiam estabelecer um vínculo de amizade e consequentemente, também ser mais abençoados por Jesus, mas não tiveram esse despertar. E esta família compreendeu isso. E aí nós vemos que eles tinham em seu lar, em sua casa, a presença real do Filho de Deus. Então eles estabeleceram um relacionamento de amizade com o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Messias. Então nós vemos que isso mostra que desfrutar de um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é algo extraordinário, maravilhoso, extremamente abençoador. Então nós vemos que amizade eles tinham, que relacionamento eles estabeleceram. Um relacionamento estreito com o próprio Senhor, com Jesus. Então nós podemos refletir um pouco rapidinho aqui. Quais são as amizades com as quais nós estreitamos nosso relacionamento? Com quem nós temos nos envolvido? Quem são os nossos melhores amigos? Que atitudes têm esses nossos melhores amigos? Qual é o nível de comportamento no contexto de vida espiritual e moral dos nossos amigos? E qual é o nível de relacionamento que nós temos com Jesus? Nós contamos as nossas intimidades, as situações mais especiais das nossas vidas para Jesus ou para outras pessoas? Qual o nível de relacionamento, de amizade que nós temos com Jesus? Quanto mais amizade, quanto mais relacionamento, quanto mais intimidade com Jesus, mais agraciados somos, porque estaremos perto do enviado de Deus, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. O segundo subtópico fala sobre desenvolvimento espiritual. E aqui nós vemos que a amizade de uma família com o Salvador nos eleva a família automaticamente à adoração, à contrição, ao quebrantamento espiritual. Ou seja, quem tem amizade com Jesus passa a ter uma vida espiritual mais elevada, ou seja, progride espiritualmente, tem uma vida diante de Deus melhor, mais apurada, passa a viver melhor a direção de Deus para a sua vida. Nós vemos que por 3 vezes os autores dos evangelhos citam atitudes diferentes de uma dessas 3 personagens dessa família, de um desses 3 personagens, que foi Maria. Nós vemos que nós vemos alguns momentos interessantes de atitude de Maria para com o Senhor Jesus. Quando nós lemos capítulo 10, versículo 39 de Lucas, nós vemos o registro de que Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Conforme João 11:32, nós vemos que Maria lança-se aos pés de Jesus e chora suas tristezas, ou seja, ela se derrama na presença de Jesus. Após a morte de Lázaro, quando Jesus chega para encontrar-se com a família, e Lázaro já estava morto, e ela, numa atitude de intimidade,
de relacionamento, de amizade, de contrição. Naquele momento difícil, ela se lança aos pés de Jesus. E, conforme João 12:3, nós vemos que Maria adora ao Senhor Jesus, derrama ali um recipiente que continha unguento de nardo puro, unge os pés de Jesus e enxuga os seus pés com seus cabelos. Nós vemos ali uma lição clara, através de Maria, que a família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com o Senhor. Então nós precisamos ter essa amizade com Jesus. Não é só ir para a igreja, não é só dizer que é cristão, é ter um verdadeiro relacionamento como cristão. Cristão é aquele que segue a Cristo, que procura ser igual a Jesus, que procura imitar a Jesus. Para isso, a gente precisa ter Jesus como nosso amigo, estabelecer esse vínculo de amizade com Jesus. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Mestre. E essa amizade, essa intimidade nos trará automaticamente um desenvolvimento no nosso relacionamento espiritual com o Senhor. Tornar-se-á um desenvolvimento profundo espiritualmente. Para fecharmos o segundo tópico, serviço concreto. Nós vemos com Maria, nós podemos aprender sobre uma espiritualidade profunda. Com Marta aprendemos a importância do serviço em família. E nós vemos aqui pontos positivos nestas duas mulheres quanto ao relacionamento com Jesus. É claro que uma das duas ali, em um determinado momento, poderia ter feito ainda melhor. Mas nós vemos nas duas algumas lições especiais. Nós vemos que as preocupações de Marta com os trabalhos da sua casa, do seu lar, mostram que ela tinha uma intenção de agradar a Cristo. Porque quando Jesus chegou, ela procurou organizar. Onde está bagunçado, consertar. Onde tem sujeira, limpar. O propósito dela, a atitude dela não foi a melhor. Mas o propósito dela era de agradar a Cristo, porque chegou ali o Mestre, chegou ali Jesus, então ela queria que a casa estivesse limpa, que estivesse cheirosa, que estivesse ali muito bem, um espaço agradável para receber Jesus. É claro que a Maria, ela tomou uma atitude ainda melhor, mas a atitude de Marta era boa. Aí nós vemos que a Marta, ela tomou a atitude de buscar oferecer uma hospitalidade especial, porque havia chegado Jesus. Muitos condenam, conforme a nossa lição registra, a atitude ativa de Marta com relação a Jesus. É claro que Jesus mostra ali que Maria tomou uma atitude melhor. Por quê? Quando Jesus chega, quando nós estamos na presença de Jesus, nós temos que aproveitar da melhor forma possível, adorar da melhor forma possível, ouvir atentamente o que Jesus tem a dizer, dar atenção a Jesus, procurar estreitar o nosso relacionamento com Jesus. A atitude de Marta foi boa e a de Maria foi melhor. Agora, as duas têm as suas virtudes. Marta procurou trabalhar o cenário, o lugar da melhor forma possível, e Maria assentou-se para aprender o máximo possível. Então nós vemos que Marta adequou, ou seja, a Marta adequou o seu serviço à perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. E claro que inicialmente ela poderia ter feito melhor, mas ela procurou, dentro do seu entendimento, fazer aquilo que ela achava ser o melhor. Aí depois ela foi ensinada por Jesus que a atitude de Maria era ainda melhor. Mas o pensamento, o objetivo de Marta era positivo. Então nós vemos que em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem, contudo, esquecer-se do necessário, a prioridade espiritual. Então, nós precisamos aprender com essa família e entender as atividades que cada membro da família precisam exercer, elas precisam ser exercidas com zelo. Porém, no momento de estarmos na presença de Jesus, nós temos que aproveitar com excelência aquele momento com Jesus, porque isto é extremamente necessário. Ou seja, alimentarmos espiritualmente, para depois nós cuidarmos das demais coisas. Para finalizarmos, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Primeiro,
uma história de amor. Nós vemos que os três irmãos, Marta, Lázaro e Maria, eram fiéis discípulos de Jesus. Eles seguiam Jesus, eles procuravam estar perto de Jesus. Procuravam agir de acordo com aquilo que o seu mestre era e fazia. Então nós observamos que eles demonstravam que amavam a Jesus, conforme nós lemos em João 11:5. Eles amavam a Jesus e eram amados por Jesus. Então eles tinham um relacionamento de amizade, de amor, deles para com Jesus e de Jesus para com eles. E nós aprendemos então que o amor é o sentimento que deve dar norte ao relacionamento de uma família cristã. Então, no relacionamento da família cristã, não pode faltar amor. Amor no nosso relacionamento para com o nosso Mestre Jesus e o amor dentro do relacionamento entre os membros da família. Então, nós vemos ali, com base na história daqueles três irmãos, do relacionamento deles com Jesus, que nós vemos ali uma história de amor e um exemplo de que a família cristã precisa ter nos seus relacionamentos amor. Segundo, compreender o outro. Além de amar uns aos outros, nós precisamos procurar compreender. Nós vemos que as duas irmãs, Marta e Maria, Maria e Marta, eram pessoas diferentes, perfis diferentes. Toda a família tem membros, os membros têm ali características peculiares. Tem vários filhos, vários irmãos, cada um com um perfil, cada um com suas características. Nós vemos que uma das irmãs agia mais com o coração, a outra agia mais com as mãos. Nós vemos que uma tinha um estilo assim de agir de forma mais intensa, a outra já era mais direta e franca. E nós vemos que, mesmo sendo pessoas diferentes, ambas procuraram receber bem a Jesus. Ambas recebiam Jesus com alegria e com honra. Então o que mais importa não é as diferenças de personalidade e característica, é se nós procuramos fazer o nosso melhor para Jesus. Tratar Jesus da melhor forma possível. Nós somos diferentes, mas na presença de Jesus nós procuramos, dentro das nossas condições, das nossas características, fazer o nosso melhor para Jesus. A nossa lição nos mostra que é preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro. Então, cada membro da nossa família tem características específicas, características diferentes, distintas uns dos outros. Mas se nós tivermos disposição para procurarmos compreender e administrar, tendo sabedoria e respeito uns para com os outros, nós iremos respeitar a personalidade de cada um, procurar conhecer primeiramente, depois compreender e administrar. Porque nós precisamos administrar o nosso relacionamento entre os membros da família, para que o relacionamento seja saudável, abençoador. Cada um tem os seus defeitos, suas falhas, mas se nós procurarmos compreender e administrar, isso vai ser benéfico e abençoador para a família cristã. Para fecharmos, ponderar quanto aos cuidados da vida. Nós vemos que a nossa lição diz que, desejando agradar a Jesus, uma das irmãs de Lázaro, a Marta, trabalhava para dar o melhor que ela poderia dentro da sua casa para Jesus. Por isso, ela acabou se distraindo com tanto serviço que ela tinha e se esqueceu de priorizar o que era mais importante, que era a parte espiritual da vida dela. Então nós temos que ter esse cuidado. Muitas vezes nós estamos procurando fazer o nosso melhor, só que está faltando um pouquinho, uma dosezinha de prudência, de sabedoria, de entendimento. Por isso Paulo nos ensina a cultuarmos a Deus de forma consciente. Nós sabemos bem o que nós estamos fazendo. Nós termos consciência, entendimento de estabelecermos prioridades. O que é que eu preciso fazer primeiro? O que é que eu posso deixar em segundo plano? Muitas vezes nós acabamos fazendo algo nosso em prioridade, deixando aquilo que é de Deus em segundo plano. Nós estamos aí muitas vezes invertendo os valores. Então nós temos que ter cuidado. Jesus ensina sobre essa questão. Então nós vemos que Jesus não está ali dizendo que
Marta deveria deixar de cumprir com suas obrigações. Não. Jesus está dizendo o seguinte, muitas vezes é que se nós estamos na presença dele, nós temos que aproveitar aquele momento. Aquele momento é entre nós e o nosso Senhor. E muitas vezes a gente até tem tempo para fazer alguma coisa, não faz em um tempo proveitoso, e na hora de nós estarmos perto de Jesus, a gente vai substituir aquele momento para fazer aquilo que a gente já deveria ter feito, que a gente já poderia ter feito, que a gente já conseguiria ter feito. Então nós temos que entender que nós precisamos de Jesus, do relacionamento com Jesus, da amizade de Jesus, servirmos a Jesus e não incorrermos no erro de acabar deixando de ter um tempo para o Senhor por causa dos nossos afazeres, da correria do dia a dia. Nós vemos que o Senhor Jesus ensina que a vida não é só trabalho. Conforme Mateus 4,4, ele diz que nem só de pão viverá o homem, né? E nós vemos ainda em Mateus 4,4, nós vemos que Jesus diz que nós vemos que a vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4,4. Então, nós vemos que a família, ela deve ser um ambiente em que o nosso relacionamento com Deus seja potencializado, a fim de que a nossa vida social seja produtiva e abençoada. Então, primeiro, nós temos que potencializar nosso relacionamento com Deus para que as demais áreas da nossa vida sejam abençoadas. Para concluirmos, nós podemos dizer que a nossa amizade com Jesus diz respeito a ter comunhão com o Senhor em todos os momentos da nossa vida, pois Jesus é o nosso amigo sem igual. Jesus é o amigo que não encontramos em nenhum outro lugar. Nenhum outro amigo será tão amigo. Nenhum outro amigo nos trará uma amizade tão produtiva, abençoadora, quanto o amigo Jesus. Para fecharmos, a família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano, ou seja, no dia a dia, todos os momentos. Nós não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe o link desse canal, continue orando por esse projeto. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.